pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre mulheres, crianças que são abusadas, sobre o cotidiano aí da nossa plataforma, né? E hoje eu vou falar sobre o que está acontecendo na plataforma. Na verdade, eu vou fazer certas perguntas. Gente, tá muito em alta, né? Falar sobre a Marília Mendonça, de como ela morreu, como ela deixou de morrer, como ela viveu, como ela deixou de viver. Tá uma coisa assim, muito frequente. Cada canal que se vai, cada um quer falar alguma coisa sobre ela. Uns falam bem, outros falam mal. Mas o que eu tô mais vendo, o que eu tô mais, assim, enxergando, são as pessoas comparando a vida dela com o que ela fazia, o que ela cantava, principalmente as letras da música dela, que eram umas letras que faziam as pessoas separar, que faziam as pessoas se divorciar, que faziam as pessoas se embriagar e etc, né? Gente, eu não acredito que isso foi a Marília que causou no mundo. Quando ela chegou a cantar, quando ela veio a falar sobre essas coisas, é porque o mundo está vivendo isso, é porque o mundo está passando por isso. Eu acho que ela não trouxe isso para o mundo, ela enxergou isso no mundo. As pessoas que estão sendo traídas, muito, seja branco, preto, amarelo, seja crente, católico, seja umbandista, seja de todas as crenças, a traição, a discórdia, está tendo muito desavença, está acontecendo uma coisa que muitos não percebem, que é o amor do mundo, né? Que está se esfriando. O amor do mundo, os humanos já quase não estão tendo. Tanto é que muitas pessoas têm comentários sórdidos aí, que um deles, por exemplo, o CPF dela foi cancelado, sabe? Então, eu quero fazer uma comparação da Marília Mendonça com a Ivani Magalhães. A Marília Mendonça cantava uma música para o mundo, para pessoas que eram do mundo, para pessoas que viviam igual ela, né? Ela não era de religião, ela não era religiosa, ela não tinha uma comunidade, ela não congregava, né? Então ela era realmente uma pessoa do mundo. Agora a Ivani Magalhães era uma pessoa que também era uma influencer digital, ela cantava hinos da harpa, ela cantava os louvores, ela congregava, ela estava diante do nosso Senhor, ela passava para todo mundo que tinha uma família feliz, né? Pelas fotos que você via no Instagram dela, que ela colocava, no Face dela. Então, parecia que ela era uma pessoa que tinha uma família harmoniosa, que tudo dentro da casa dela era uma coisa muito boa, né? Então, todo mundo acreditava que aquilo era verdade. Só que, no entanto, ela falava mentira. Ela pegava mentira. Os louvores dela podiam vir do coração, sim, do nosso Senhor Jesus Cristo, logicamente, porque ela com certeza era uma mulher que orava e pedia a Deus que consertava o marido, consertasse o marido, que pusesse o marido na linha, eu vou falar assim. Só que ela mostrou uma coisa que ela não vivia. Ela passou para todo mundo uma coisa que não era real, né? E quando a vida dela foi ceifada, mas a vida do filho é que veio à tona tudo o que ela estava vivendo, que ela estava passando, que ela estava sofrendo, que ela foi uma mulher que teve a vida ceifada, né? De uma maneira injusta, de uma maneira cruel, de uma maneira que hoje, gente, eu vejo que o povo teria que ter feito muitos vídeos, sim. Deveriam de ter feito vídeos igual estão fazendo sobre a Marília.
porque ela passou por um feminicídio, né? Cefaram a vida tanto dela como de uma criança. Foi um crime muito cruel. Só que, no entanto, a importância sobre isso, muitos canais não deram. Muitos canais nem divulgaram. Muitos canais nem deram importância. Me desculpe dizer, mas eu acho que muitos canais até abafaram o caso. Por quê? Porque aconteceu no seio do Evangelho. Muitos canais não deram importância. Por quê? Porque, pelo que parece, é que a Vani foi salva. A Vani já morreu ali e Deus já veio e recolheu a alma dela. A criança, logicamente, eu concordo, né? Mas parece que ela já foi salva, por quê? Porque ela louvava, porque ela glorificava, porque ela estava diante do Senhor. Só que vamos pensar comigo. A Vani, ela recebia o dinheiro que ela tinha, era da pensão do filho dela e mais o dinheiro que ela tinha aqui da plataforma. O dinheiro que ela pegava para sustentar a casa dela e sustentar também o vício do bendito homem, o dinheiro dela, já que dizem que Marília servia a Deus Senhor, o dinheiro dela era para Deus Senhor. Porque se ela não desse o dinheiro para ele viver e fazer o que ele queria, a vida dela talvez teria sido ceifada antes ainda. Então, ela viveu coisas e sofreu coisas diante do Senhor, pedindo a Deus a recuperação, mas o dinheiro dela era usado para dar dízimo e para servir o inimigo, para sustentar também o vício do marido dela. Enquanto a Marília Mendonça, o dinheiro dela, principalmente nesse tempo de guerra que nós tivemos agora, o dinheiro dela foi para ajudar muita família, foi para dar cesta básica para muita família. O dinheiro dela não foi para servir dois senhores. O dinheiro dela era para cuidar de famílias que ela dava emprego. Esses pilotos que morreram junto com a Marília, eles tinham uma religião, eles tinham um Deus junto com eles. Será que quando o avião caiu ali, que eles faleceram, vieram do céu e levaram a alma dos pilotos e vieram do inferno e levaram a alma dela? Será que foi assim? Será que o que aconteceu, a fatalidade ali, foi permissão de Deus? Eu concordo em poucas coisas que a morte dela pode ter sido para alertar muitos ainda que não sabem do amor de Deus. Mas, gente, nós temos que saber diferenciar. Uma servia ao nosso Senhor Jesus Cristo, estava na presença do Senhor, como muitos canais querem, né, dizer. Outra não, a outra já estava no mundo, ela não estava diante de Deus, ela não estava pregando a palavra, ela cantava com os louvores, igualzinho muitos evangélicos cantam música do mundo, só que é escondido. Ela não, tudo que ela fazia era ao vivo e a cores. Marília Mendonça, ela não fingiu que ela estava diante de Deus, que ela estava no altar, que ela estava congregando e fazendo coisas do mundo, igual aconteceu com esse menino aí que morreu, né? Que saiu do altar e foi para a boate, e daí ele morreu. E mal foi comentada a morte dele. Era essas pessoas que era para todo mundo estar falando, principalmente as pessoas que acreditam no Senhor, que pregam a palavra do Senhor. Eram essas pessoas que deveriam de estar sendo faladas sobre elas, para servir de exemplo para aqueles que estão no mundo voltar. Porque a Marília, ela já era do mundo, né? A Ivani, ela era do nosso Senhor. Então eu devia de falar muito sobre ela, muito sobre a congregação, muito sobre o que acontece dentro da congregação que ela participa. Quanto
mulheres e crianças são maltratadas, abusadas. Quantas crianças sofrem dentro dessa congregação e todo mundo fica pianinho. A maioria das pessoas não tem coragem de vir aqui, botar a cara nessa tela e dizer o que estava acontecendo e o que acontece dentro dessa congregação. Então, a Marília foi embora sem aceitar o Senhor. Quem vai saber? Mas a Ivani era pessoa do Senhor e morreu de uma maneira brutal. A Marília, ela morreu com um acidente fatal. Eu não sei muito dizer qual é a diferença entre a morte das duas, mas se quiser colocar a vida das duas e ver a diferença da vida das duas e como foi cruel a morte de uma e como foi fatalidade a morte da outra, vocês vão ter muita coisa para falar. Vocês vão ter muita coisa para dizer. Porque o que a Ivani Magalhães passou, o que ela sofreu, sendo cristã, dentro de uma congregação mentirosa, fraudulenta, sabe? Desonesta, desumana. Isso sim, eu acho que daria capítulo para um livro bem grosso, bem grosso. Eu acho que a Marília Mendonça, ela chegou aqui no mundo, sofreu o que ela tinha de sofrer, passou o recado dela e foi embora. Foi isso. E o recado dela incomodou muita gente, sabe por quê? Tudo que ela dizia nas letras dela é o que o mundo está vivendo, é o que o mundo está passando e que todo mundo fecha os olhos para isso. Porque muitos aí, ó, que estão separando, sofrendo de um divórcio, vivendo de alcoolismo, né? Muitos aí estão vivendo isso. Ela cantou o que o mundo estava vivendo e que o mundo vive e vai viver e vai continuar fechando os olhos para essas coisas. Por quê? Porque isso dói. A verdade dói. A verdade dói muito. Então, por isso, faz sofrer. O que é verdade nos faz sofrer. E como dizem, preferimos jogar a sujeira para debaixo do tapete, ficar caladinho sobre isso, não comentar, sabe? Sobre a violência que o mundo tá, sobre o feminicídio, sobre o infanticídio, né? É muito pior. Foi muito pior o que aconteceu com a Ivani. Era coisa para pastores, igrejas, membros, pessoas que são servos, pessoas que são obreiras, pessoas que têm canais aqui. Era para estar todo mundo abrindo a boca e expondo o sofrimento daquela mulher para ver se as igrejas mudam, para ver se dentro das igrejas acaba com os divórcios, com o infanticídio, com o feminicídio e com outras coisas mais, tipo a traição, que o que mais está tendo de separação na igreja evangélica é separações por causa de, né? É o que mais está tendo e não é comentado. Por que que não é comentado? Por que que não é falado? Isso é pecado. Isso é coisa para todos aqueles que estão na plataforma defender, falar, expor, para ver se acaba. Porque eu aqui defendo mulher, eu aqui falo sobre sofrimento de mulheres, e eu aqui falei sobre Marília Mendonça, e vou falar de novo sobre Marília Mendonça, quantas vezes for preciso, eu vou pôr em pauta a vida da Marília Mendonça, comparando com a vida da Ivani Magalhães, até que vocês compreendam que todas as duas morreram de uma maneira inesperada. Só que uma morreu de uma fatalidade e a outra morreu por um crime.
por um crime que todo mundo, passa zip na boca e não comenta para não manchar mais a igreja do Senhor. Né? Se a Ivani salvou muitas almas com louvores dela, ela não conseguiu salvar a vida dela, porque dentro da igreja que ela estava, dentro da igreja que ela participava, matavam ela dia após dia, né? E a Marília, ela ainda conseguiu ter um contato com o Senhor, um sonho com o Senhor e saber. Eu acredito que Deus veio avisar ela que ia levar ela. Porque ela, gente, ela espalhou amor também. Ela espalhou bondade também. E quando eu digo aqui que eu acredito que ela tenha paz, ela tem paz. Ela foi em paz. E todas duas foram mães que deixaram filhos que dependem delas. Deixaram filhos que precisam delas. A Ivani, se tivesse falando sobre a morte dela, se tivesse muita gente indignada com a morte dela, talvez nós ia conseguir fazer até que leis no Brasil fossem implantadas, para que filhos não ficassem órfãos. E uma coisa eu sei, que está na Bíblia, que Jesus pediu que a gente cuidasse dos órfãos, né? Então, gente, vamos cuidar um pouquinho, vamos podar um pouquinho a nossa fala sobre a vida da Marília Mendonça. Esse também é um jeito de estar cuidando e protegendo um órfão, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem em paz, saúde e paz para todo mundo. E todas as duas mulheres tiveram a vida que tinha que ter. E todas as duas tiveram a vida tirada antes da hora, é o meu pensamento. Mas não cai uma folha do céu se Deus não permitir. Então, o que aconteceu foi permissão de Deus, tanto na vida de uma quanto na vida de outra. E todas duas tiveram oportunidade, uma, a Ivani, de sair, fugir e viver mais um pouco, né? E a Marília Mendonça, talvez se ela tivesse meditado no que ela sonhou, mas, gente, aprenda uma coisa, quando Deus quer, quando Deus permite, as coisas acontecem. Tudo é permissão de Deus, tudo é. Tem coisas que dá para evitar, né? Mas se Deus não quiser, quantas pessoas aí sofreu coisas piores e estão vivas, né? Mas era chegada a hora delas e Deus as quis. Eu acredito assim. Saúde e paz para vocês, um beijo no coração de todos. Curta, comentem, compartilhem, tá? Se inscreva no canal. E as opiniões quanto a Marília Mendonça vai continuar assim, dividida, vai continuar assim muito tempo em pauta. Mas eu queria que a opinião sobre a Ivani Magalhães, o pessoal se reunisse e tivesse feito um barulhão também pela morte dela. Que ela sim, ela teria que ter sido defendida pelos evangélicos. Ela deveria de ter sido exposto a vida dela para mostrar o que acontece dentro das igrejas, dos templos, onde ainda permite que a vida das mulheres sejam ceifadas, e as mulheres vivem sob o jugo, um jugo muito pesado, imposto não pela lei de Deus, mas pela lei dos homens. Beijo no coração de vocês, saúde e paz para todos, até o próximo vídeo.